Ok. Bom, então vamos dar início. Esse é um webinar da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, junto com a Medtronic, e eu quero começar por agradecer à Medtronic, a Juan Gaspar, que está na sala nos assistindo, porque foi a ligação junto com a Medtronic. O Juan é um cardiólogo do Uruguai, que acho que vocês conhecem, tanto o Guilherme como o Lino, e ele facilitou todo esse trabalho para a gente conseguir fazer esse webinar. Então, eu quero agradecer, em meu nome pessoal e da sociedade, ao Juan e à Medtronic por participarem desse webinar de TAVI, atualização das indicações. Nós temos dois convidados de fora, todos eles falando em português. O Guilherme Matizani é diretor do Valve and Structural Heart Disease em Harrington Heart and Vascular Institute, em Cleveland, nos Estados Unidos. E Lino Patrício é coordenador de Valve for Life em Portugal e é cardiologista intervencionista em Lisboa e em Évora, em Portugal. Junto comigo está o professor Henrique Mourá, diretor científico da Sociedade, e de prata da casa nós temos o professor Eduardo Saadi, que ele é professor titular da cirurgia cardiovascular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e chefe do Centro de Aorta e Doenças Cardíacas Estruturais do Hospital Mãe de Deus e o cirurgião com experiência em defeitos estruturais no Brasil. Acho que estão todos apresentados. Uma boa noite a todos. Eu espero que isso contribua para o engrandecimento da cirurgia cardíaca e da cirurgia cardioendovascular no Brasil e dos cirurgiões pertencentes à sociedade. E eu vou deixar aberto o questions and answers, perguntas e respostas, para quem quiser fazer alguma pergunta, poder fazer. Se nós tivermos tempo ao final, a discussão haverá, mas se nós tivermos tempo, eu abro o microfone, eu peço para abrir o microfone para que alguém que queira fazer alguma pergunta mais particular. Então, eu passo a palavra para o professor Henrique Mourá, para ele dar continuidade a esses trabalhos. Abrir o microfone, Mourá. Bom, é um prazer poder estar aqui junto discutindo as indicações de TAVI, e eu acho que isso está num momento preciso para a gente fazer. Aqui no Brasil tem um aumento progressivo e rápido das indicações de tratamento das doenças estruturais através de catéteres, e as indicações são sempre um problema e uma discussão eterna nos heart teams. Então, eu acho que aqui nós estamos no momento de discutir. Eu confesso que eu não vi quem vai falar primeiro. É você, Eduardo, primeiro? Não, falar? Sim, eu acho que sim, Mourá. Tá, então, seria mais elegante deixar os colegas de fora, mas o que seria eu primeiro. Mas fique à vontade aí na sequência. Começa você, Eduardo. É todo o seu microfone. Então tá, então vou compartilhar a tela. Bom, em primeiro lugar, então, gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, né, especialmente ao doutor Henrique Mourá, doutor Rui Almeida, que estão coordenando o evento, e dizer que é uma honra para mim participar mais uma vez desse tipo de atividade, junto com colegas e amigos, o Guilherme Atizani, de Cleveland, o Dr. Lino Patrício, de Portugal, que são pessoas com grande experiência nessa área de válvula transcatéter, e a gente sempre consegue aprender muito quando tem alguma troca de informação com eles. Então, um assunto que me foi solicitado foi o mismatch das próteses. Com relação aos conflitos de interesse, eu sou cirurgião cardiovascular e tenho prática transcatéter também, e tenho relação científica e sou proctor da Medtronic, que está patrocinando esse webinar. Então, o mismatch foi inicialmente descrito em 1978, e o mismatch, na realidade, ele significa uma válvula muito pequena para um determinado paciente, ou seja, o orifício da válvula não é adequado para o paciente manter
o débito cardíaco adequado. Então, é definido hoje em dia, basicamente, através do índice da área do orifício efetivo. Então, vocês vão ouvir várias vezes eu falar durante a apresentação no índice da área do orifício efetivo. Porque o orifício efetivo da válvula, só isoladamente, ele não nos diz muita coisa, porque depende da superfície corporal, do peso e da altura do paciente, para que a gente possa calcular o índice adequado. Então, isso é um orifício corrigido pela superfície corporal. Né? E vários estudos em cirurgia de troca de válvula aórtica demonstraram a associação do mismatch com a mortalidade e com necessidade de readmissão, mas também outros efeitos adversos, como diminuição da qualidade de vida, diminuição da tolerância ao exercício, redução do remodelamento ventricular, ou seja, a ausência de redução da massa do ventrículo esquerdo, e também degeneração estrutural tardia da válvula. O implante de válvula transcatéter nos mostra que existe um orifício de área efetivo maior do que comparado com a cirurgia convencional, mas também existem relatos, né, de mismatch que ocorrem depois do implante de válvula transcatéter. Então, como eu falei, essa é uma evidência, vocês podem observar aqui no canto direito e inferior, pacientes que têm mismatch grave têm aumento de 80% na mortalidade. Aqui nós estamos falando em desfechos duros. E pacientes com mismatch moderado têm 20% a mais de mortalidade em relação àqueles pacientes que não têm mismatch. Com relação a TAV, poderia imaginar, como não tem aquele anel de sutura, como não tem aquela gaiola rígida que nós damos os pontos, teoricamente, os gradientes eles são bem menores do TAV em relação à cirurgia convencional. Mas aqui vocês podem observar um registro do TVT e do STS dos Estados Unidos, com 62 mil pacientes, mostrando que também existe mismatch depois de TAV. E mais importante do que isso, existe um aumento de mortalidade naqueles pacientes em verde, onde o mismatch é grave. Então, uma diferença absoluta de um pouco menos de 2%, mas nesses 60 e poucos mil pacientes foi estatisticamente significativa ao longo de um ano essa diferença de mortalidade, pior naqueles pacientes que apresentavam o mismatch grave. Então, nós, cirurgiões, quando nós trocamos uma válvula aórtica, será que nós estamos fazendo um trabalho adequado? Nós temos que pensar no paciente com estenose aórtica como um paciente que nós vamos ter que acompanhar a vida inteira. Então, quando nós colocamos uma prótese biológica, será que estamos pensando no futuro desse paciente, na degeneração dessa bioprótese, eventualmente no implante de um valvo-in-valvo dentro da TAV? Eu acredito que não. Nós não estamos fazendo um bom trabalho. O Dr. Turani publicou que em torno de 40% dos casos em que os pacientes são operados, as próteses utilizadas têm menos de 22 milímetros de diâmetro. E nós sabemos que menos de 23 milímetros de diâmetro, as próteses, elas, em geral, deixam um gradiente pressórico alto. E se nós incluirmos as próteses número 23, em torno de 70% dos pacientes operados recebem uma prótese biológica número 23 ou menor. Além da mortalidade, nós temos muita evidência hoje de que existe um impacto do mismatch na degeneração estrutural das biopróteses. Então, aqui, esse estudo, num follow-up médio de 6 anos, o mismatch foi um fator de risco independente associado a 2,3 vezes de aumento de degeneração estrutural nas biopróteses. Então, aqui vocês vejam calcificação, preditores de calcificação de biopróteses, um estudo com 204 pacientes, um odds ratio de 3,67, ou seja, paciente com mismatch grave tem 3,6 vezes mais chance de ter degeneração estrutural do que o paciente que não tem o mismatch. Esse é o registro do valvo-in-valvo, chamado registro VIVID, que também nos traz algumas considerações importantes. Então, quando existe um mismatch importante, a mortalidade de um ano chega a 19%, contra
em torno de 10% quando não existe um mismatch grave. Diferença também estatisticamente significativa, mostrando que o mismatch da prótese atrapalha os resultados em termos de mortalidade depois de um implante de válvula em válvula. E, evidentemente, que se a gente já tem um mismatch prévio e, além do mismatch, nós temos uma degeneração estrutural da prótese, só corrigindo a degeneração estrutural com uma TAV, nós não vamos corrigir o mismatch. A gente pode até balonar, aumentar um pouco o diâmetro da prótese, com fratura da prótese, mas muito pouco se consegue em relação ao aumento do índice de área efetiva. Então, aqui vocês vejam, quando existe mismatch grave, que é em vermelho, existem os gradientes maiores depois do valve em valve, a mortalidade em 30 dias é maior e a mortalidade em um ano é bem maior. Vocês vejam aqui 28% contra 11% daqueles pacientes que não têm mismatch. Com relação ao tipo de prótese utilizado no valve em valve, a gente sabe que a prótese autoexpansível de posição supraanular, como a Evolute R, apresenta um desempenho hemodinâmico melhor do que a prótese que se utiliza ao nível do anel balão expansível. Então, aqui vocês podem observar também em vermelho pacientes com mismatch grave em relação a implante de Evolute R e implante de SAPIEN, com uma diferença estatisticamente significativa a favor da Evolute R em relação à prótese SAPIEN, mas, de qualquer maneira, quando existe um mismatch grave, os resultados eles são ruins. E de que maneira nós podemos avaliar e predizer um mismatch depois da cirurgia de troca de válvula aórtica? Eu recomendo esse artigo do Pibarot, publicado no American College of Cardiology Imaging do ano passado, de 2019, que faz uma revisão muito interessante sobre mismatch. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas aqui o que a gente deve fazer antes de operar o paciente é calcular, através da prótese que a gente vai colocar, qual é o índice do orifício efetivo que o paciente vai ficar, sabendo a sua superfície corporal, conhecendo a prótese. Existem aplicativos que a gente vai lá e calcula qual é o índice de orifício efetivo, que é medido em centímetros por metro quadrado. Se a gente calcular e esse orifício for menor do que 0,65, que é considerado um mismatch grave, nós temos que considerar estratégias alternativas, como, por exemplo, implantar uma prótese com melhor hemodinâmica, que hoje em dia nós não temos próteses cirúrgicas, a não ser a sutureless, que tenha melhor hemodinâmica, aumentar o anel da válvula aórtica, aumentar o anel, em geral é o que a gente deve fazer, preferir TAV em vez de cirurgia convencional e, eventualmente, se for um valve em valve, a gente pode também utilizar a fratura do stent, mas essa não é uma alternativa muito adequada para se tratar um mismatch. Aqui nessa ilustração, vocês podem ver na coluna do meio como se faz o diagnóstico de mismatch. Na coluna da direita, também gradiente alto, mas por estenose ou degeneração estrutural da prótese. Então, no mismatch, nós temos um movimento completamente normal dos folhetos, não tem anormalidade nos folhetos, enquanto na degeneração estrutural nós temos, além do aumento da velocidade de fluxo, nós temos degeneração dos folhetos. Aqui nós temos um índice do orifício efetivo baixo, né? E nós temos um aumento do gradiente durante o follow-up naqueles pacientes que apresentam degeneração estrutural. E não temos um aumento do gradiente naqueles pacientes que apresentam mismatch, ou seja, eles já saem da cirurgia com um gradiente elevado. E hoje, com eco transesofágico transoperatório, a gente pode identificar e deve medir o gradiente logo depois, mas principalmente calcular e prevenir o mismatch da maneira que eu comentei para vocês. E, finalmente, eu gostaria de dar uma palavra sobre o estudo Evolute Low Risk, né, que vocês sabem que foi o estudo considerando pacientes de baixo risco, com STS abaixo de 3, randomizados para TAV ou cirurgia convencional. E esse estudo, na análise de subgrupo com ecocardiograma, que foi analisado
no momento da alta e um ano depois do procedimento, foi medido a média de gradiente, o orifício efetivo e o índice da velocidade ao Doppler. Então, foi identificado o índice de orifício efetivo de acordo com o critério VARC2, que é menos de 0,65, ajustado pela superfície corporal, como eu já falei, e um aumento médio do gradiente em 30 dias definido como grave, como mais de 20 milímetros de mercúrio. Então, foi utilizado a angiotomografia para calcular o perímetro, para determinar o tamanho da válvula, né? Os pacientes foram separados de acordo com o tamanho do anel, pequeno, médio ou grande, que usaram uma válvula 23 ou 26 com anel pequeno, 29 médio e 31 ou 34 com anel grande, e foi feita uma análise multivariável para identificar a associação com o mismatch e a elevação dos gradientes após 30 dias e um ano. E aqui vocês podem observar, nós temos em azul mais claro a cirurgia convencional e em roxo o TAV. Aqui embaixo vocês têm o gradiente médio. Então, o gradiente médio do TAV foi 8,6 com a Evolute R no low risk e 11,2 na cirurgia convencional. Essa diferença foi estatisticamente significativa. Em relação ao orifício efetivo, também houve um orifício efetivo maior na Evolute R em relação às próteses cirúrgicas. Ressaltando que, nesse trabalho, 33% dos pacientes que foram operados receberam válvulas de liberação rápida ou válvulas súturas. Se esses números são clinicamente significativos, a gente pode discutir, mas eles foram estatisticamente significativos. E aqui também o mismatch moderado em laranja e grave em azul. Vocês podem ver que no TAV, independente do tamanho do anel, não houve uma correlação de aumento de porcentagem de mismatch, enquanto na cirurgia convencional, quanto menor o anel, evidentemente, maior o mismatch. Então, anel pequeno, se a gente precisar fazer alguma coisa e não pretender aumentar esse anel, a gente deve optar por TAV. Então, a conclusão desse estudo do Evolute Low Risk na análise de mismatch mostrou que TAV tem menores gradientes, maiores orifícios efetivos e menor mismatch do que a cirurgia para todos os tamanhos de anéis em até um ano de acompanhamento. A maior vantagem do implante de válvula aórtica transcatéter se deu em anéis pequenos, mesmo que 33% desses pacientes do grupo cirúrgico receberam próteses sutureless, sem sutura ou de liberação rápida. O anel aórtico foi associado com o desempenho hemodinâmico depois da cirurgia, mas não depois de TAV, ou seja, anéis pequenos ocasionaram mismatch depois da cirurgia convencional, mas não ocasionaram mismatch depois de TAV. E, sem dúvida nenhuma, follow-up mais longo deve ser utilizado para avaliar esse problema depois de substituição valvar aórtica que nós temos que entender e temos que evitar. Então, o mismatch grave está associado com aumento do risco de mortalidade, insuficiência cardíaca e rehospitalização depois da cirurgia convencional de troca de válvula aórtica. O mismatch pode acelerar a degeneração estrutural da bioprótese e o mismatch pré-existente pode comprometer a hemodinâmica, o estado funcional e os desfechos clínicos do paciente depois de um valvo em valvo, porque nós não vamos resolver um problema de um mismatch com um valvo em valvo. Nós vamos resolver o problema da degeneração estrutural se o orifício efetivo for adequado. Então, quais são as opções que nós temos para prevenir o mismatch em pacientes com anel pequeno? Eventualmente, usar próteses com desempenho hemodinâmico melhor, usar próteses de posição supraanular, próteses de liberação rápida ou sutureless, principalmente o alargamento do anel aórtico, que não é um problema muito grande, e nós não devemos utilizar prótese menor do que 23 milímetros, prótese biológica, pensando em um futuro valvo em valvo, e sem dúvida nenhuma
o implante de válvula aórtica transcatéter surge como uma excelente alternativa inicial para evitar o mismatch em anéis pequenos. Então, algumas considerações em relação ao paciente com um anel pequeno. A TAV deve ser a escolha em relação à cirurgia convencional em pacientes com um anel pequeno. A durabilidade dos dispositivos transcatéteres podem ser reduzidos em anéis pequenos também devido ao aumento do estresse mecânico, ou seja, nessa situação, provavelmente uma prótese autoexpansível e supraanular desempenha melhor a hemodinâmica, e a gente tem que avaliar se a degeneração estrutural é menor do que as próteses anulares. E o valve-in-valve, como já comentamos, não corrige e pode eventualmente piorar um mismatch pré-existente. Ou seja, é aquela história dos bonecos russos. Se nós colocarmos uma prótese dentro da outra e o problema não for a degeneração estrutural e sim o tamanho da prótese, colocando uma TAV dentro de uma prótese pequena, nós vamos piorar o problema do mismatch. Então, é importante evitar o mismatch grave no momento da primeira cirurgia, né, com todas as alternativas que nós já mencionamos, principalmente com alargamento do anel aórtico e, eventualmente, indicando TAV num primeiro momento, se nós temos um anel pequeno e não pretendemos ampliar esse anel. Então, para concluir, é importante nós estarmos atentos e considerarmos o mismatch como uma complicação da cirurgia convencional. E o que nós devemos fazer, então, para evitar o mismatch grave? Aumentar a raiz da aorta, ou eventualmente substituir a raiz da aorta em pacientes com anel pequeno. Próteses estão sendo desenvolvidas com anéis de sutura mais finos, ou próteses supranulares, ou mesmo próteses sutureless. E, basicamente, as próteses transcatéter, principalmente as próteses autoexpansíveis supranulares, né? Diferenças hemodinâmicas entre uma prótese e outra devem ser consideradas. Quando houver dúvida em relação, além da degeneração estrutural, se houver também um anel pequeno da válvula anterior, nós devemos fraturar a prótese cirúrgica, né? E considerar a cirurgia para pacientes apropriados, mais novos e baixo risco, mas deixando um anel adequado. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite e acho que, posteriormente, nós vamos estar disponíveis para as perguntas. Apresentação fantástica, como sempre. Agora, vou passar a palavra para o Dr. Rui para apresentar o palestrante. Bom, obrigado, Dr. Guilherme Altizani. Como já disse, é diretor do Centro em Cleveland de Tratamento Estrutural de Válvulas e Doenças Cardíacas. Ele é brasileiro, inclusive não tem muito sotaque ainda americano, então é perfeitamente possível de entender. Guilherme, gostaria de agradecer imenso a sua disponibilidade para estar junto conosco mais uma vez. Nós tivemos o privilégio de ouvir falar num webinar que o Eduardo organizou e de ter aceito esse convite nosso e da Medtronic para poder estar aqui junto conosco. E você vai falar sobre TAVR em válvula aórtica bicúspide, quer dizer, e agradecemos de novo essa presença sua. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar participando desse webinar com vários colegas e amigos. Bom, como você bem disse, eu sou cardiologista intervencionista e é uma honra ainda maior estar participando do webinar organizado pela Sociedade de Cirurgia Cardiovascular. Nós temos um relacionamento excelente com os nossos cirurgiões aqui. Como a gente estava conversando offline antes de a gente começar, acho que quem sempre ganha é o paciente, que quando os cirurgiões e os intervencionistas estão alinhados para o último objetivo é sempre você entregar o melhor tipo de tratamento para o paciente. Vamos discutir um pouquinho sobre a TAVR em válvula bicúspide. Isso é um tema muito controverso e muito interessante, tem muito a se falar. Eu sou consultor dessas companhias, obviamente da Medtronic, que me fez o convite. Eu vou começar com um exemplo breve de uma paciente de 77 anos
com esses fatores típicos que vocês podem ver, com uma insuficiência cardíaca classificação 2, com coronárias normais, uma área valvular de 0,34, uma Vmax de 5,5, com severe LVH. Dá para ver aqui já na tomografia que essa paciente tem uma válvula bicúspide com a fusão da coronária, do seio de valsalva direito e esquerdo, a gente nota que os seios de valsalva são grandes, com uma medida anular de 77, um perímetro de 77, 4,39. Dá para ver bem a distribuição de cálcio na válvula bicúspide, a gente sabe, aqui nesse corte não dá para ver perfeitamente, mas a RAF que está conectando essas duas leaflets aqui, ela tem um cálcio protruindo. Essa é a grande dificuldade da válvula bicúspide, né? Porque a distribuição de cálcio é muito pouco uniforme, o que aumenta a possibilidade de a gente ter leak paravalvar. E existe uma controvérsia um pouquinho também como a gente vai fazer a medida, onde que acontece o sealing, né? Quando você coloca trata uma válvula bicúspide é um pouco diferente da válvula tricúspide, então nós vamos discutir isso. Essa paciente tem uma junção sinotubular bem acima de 30, as coronárias, saída da coronária esquerda de 13, a altura de 13, a coronária direita de 20, são coronárias com alturas bem satisfatórias. Nós vamos discutir, então, como que a gente tratou essa paciente. Dá para perceber que ela tem uma protrusão de cálcio para baixo na via de saída do ventrículo esquerdo, e aqui mostra, mais uma vez, essa distribuição de cálcio bem pouco uniforme, o que pode tornar esses procedimentos de válvula bicúspide um pouquinho mais complexos comparado com as válvulas tricúspides que a gente trata. Bom, nós vamos voltar para esse caso daqui a pouco. Então, o objetivo dessa aula, nós vamos tentar entender as diferenças da TAVR em válvula bicúspide e tricúspide, entender um pouco como se faz o size, alguns tips and tricks. Eu vou mostrar esse caso, se me der tempo, eu mostro mais um caso para a gente discutir. A incidência de válvula bicúspide, como vocês podem ver aqui, ela é na Ásia, existem muitos pacientes com válvula bicúspide. Na China, a gente tem pacientes até 38% de válvulas bicúspides, nos Estados Unidos um pouco menos, e na Europa em torno de 6%. Como todo mundo conhece a classificação de Sievers, não vou gastar muito tempo aqui, mas a gente sabe que definitivamente o tipo mais comum seria o tipo 1, né, com a fusão do left and right coronary cusps. Quais são as dificuldades, né, do tratamento da válvula bicúspide? Né? Tem várias dificuldades, várias coisas que a gente tem que tomar em consideração, né? Para começar, uma das coisas que é importante é que o ânus ele é elíptico, né? Normalmente o ânus ele é dilatado, né? O que pode acontecer da gente ter uma dificuldade até de achar uma válvula que possa tratar eficientemente o ânus. Às vezes você vê ânus que são realmente extremamente dilatados com a válvula bicúspide. O fato de que as leaflets são assimétricas, né, e a calcificação é assimétrica, pode impedir a expansão adequada da válvula, além do fato de que pode aumentar a possibilidade de a gente ter paravalvular leak. A RAF, obviamente, depende da quantidade de cálcio, depende do quão protruso esse cálcio mas durante o BAV e durante o deployment da válvula, você pode até ter rotura anular, porque se a RAF for muito protrusa, você vai forçar anular no lado fraco, que não tem cálcio, você pode romper o ânus. Essa é uma preocupação de tratamento das válvulas bicúspides. Além do fato, obviamente, de que esses pacientes, muitos deles vêm acompanhados com a aortopatia, né? Então, esse é um outro detalhe importante. Pode existir risco de dissecção de aorta, e isso realmente pode acontecer. Eu já vi um caso de uma dissecção de aorta, o paciente tratava a válvula bicúspide percutaneamente. Então, a gente tem que prestar atenção em todos esses detalhes. Isso torna o procedimento da TAVR num paciente de válvula bicúspide mais complexa do que de um paciente no válvula tricúspide. O fato como eu disse, do fato de ser assimétrica, anatomia assimétrica, né? E existe esse annulus orifice mismatch, que a gente chama, né? Então, o fato de não ser circular leva a uma expansão inadequada. Isso pode impactar a durabilidade. A gente não tem um long-term follow-up de pacientes que a gente trata com válvula bicúspide, né? Então a gente não sabe se o fato de que a válvula não está expandida uniformemente, como isso vai impactar a durabilidade a longo prazo da válvula, né?
Obviamente, como o Eduardo estava mencionando na palestra dele, as diferenças dos dispositivos que a gente tem presentes, a válvula autoexpansível de função supranular, né, no caso a Evolut Pro, Pro Plus, potencial vantagem desse dispositivo é o fato de que a válvula funcionante ela não está no ânulus, né, então ela é supranular, e que você tem que a expansão no ânulus da válvula não seja simétrica, uniforme, como a válvula é supranular, a tendência é que a válvula funcionante tenha uma expansão melhor do que o ânulus. Esse é um dos motivos pelos quais eu prefiro usar válvulas ou não balão expansíveis, digamos assim, para tratar válvulas bicúspides. Mas isso não é baseado em evidência sólida, a gente vai ter que esperar um tempo para entender como isso impacta o desfecho a longo prazo, né? E como eu já disse, outras dificuldades desse mismatch seria o sizing incorreto, né? Então, vai ter um debate como a gente faz o sizing apropriado, a posição incompleta dessas válvulas e potencial migration da válvula quando você está implantando, pode acontecer, tem que ter muito cuidado, e levando a paravalvular leak ou annular rupture se você for muito agressivo no balão que você for utilizar. Bom, então, passando aqui rapidamente, obviamente, quando a gente observa, né, que na experiência inicial, como tudo na medicina, né, nossa experiência inicial, né, com as válvulas, tratamento de válvula bicúspide, quando você observa com a SAPIEN XT, depois a SAPIEN 3, essas são as válvulas balão expansíveis, né, o índice de ruptura anular era relativamente alto, né, você veja aqui na experiência da SAPIEN XT, depois progressivamente reduzindo pela SAPIEN 3, aqui incorporando a experiência do operador e, obviamente, umas válvulas melhores, que você precisa fazer menos oversize, portanto, menos agressividade no oversize, né, com chance menor de ruptura. E, obviamente, quando você lida com as válvulas autoexpansíveis, você vê que esses dispositivos são extremamente seguros e o dispositivo como tal não vai jamais romper o ânulus. O que pode romper o ânulus é a sua agressividade na sua pré ou pós-dilatação. Obviamente, também a necessidade do implante de uma segunda válvula na experiência inicial, a experiência inicial da CoreValve Classic, né, que foi o primeiro dispositivo autoexpansivo que surgiu, bem como da SAPIEN XT, vocês vejam que existe uma melhora significativa, né, uma redução significativa da necessidade do implante de uma segunda válvula. Again, aqui, considerando o fato de que a Evolut R, comparado com a CoreValve Classic, é uma válvula que você pode reposicionar, recapturar e reposicionar, né? A CoreValve, isso não era possível. Então, naturalmente, a gente consegue obter um posicionamento mais adequado e, obviamente, a experiência dos operadores, ela influi nesses resultados. Além disso, o paravalvular leak também significativamente reduzido, né? Quando você observa a CoreValve com a Evolut R, significativamente redução do paravalvular leak, e a mesma coisa quando você compara a SAPIEN XT com a SAPIEN 3. Então, válvulas melhores, melhor experiência dos operadores levou a progressivamente melhores resultados no tratamento das válvulas bicúspides. Mesma coisa para redução de permanent pacemaker, né? A gente nota uma redução significativa, vocês vejam números considerados até inaceitáveis para o dia de hoje, 27% para a CoreValve Classic, redução significativa para 12%. Mesma coisa da SAPIEN aqui, houve uma redução em relação à XT para a SAPIEN 3, e a Lotus, que também é uma válvula não balão expansiva, né, também ainda com altas taxas de marca-passo por outros motivos, mas enfim. Então, houve uma melhora, mas ainda as taxas de marca-passo são elevadas nesses cenários. A mortalidade é outro detalhe, né? A mortalidade também progressivamente reduziu, né? Os outcomes, todos deles melhoraram progressivamente, como vocês podem observar, né? Então, veja, houve uma redução da mortalidade progressivamente com o CoreValve comparado com a Evolut R, né? E depois, obviamente, com a Evolut Pro. E a mesma coisa da SAPIEN XT comparado com a SAPIEN 3 here, então as válvulas melhores e mais experiência dos operadores. É importante notar, quando a gente observa os dispositivos de nova geração, né, comparado com os dispositivos de early generation devices, né, a gente nota que
os outcomes são significativamente melhores, né? Quando vocês observam aqui em cima os dispositivos de geração inicial comparado com os dispositivos de nova geração, né? Os outcomes são realmente significativamente melhores em termos de redução de paravalvular leak, redução do implante da segunda válvula. Então, a gente está aprendendo melhor como lidar, como tratar essa doença, né? A válvula a estenose aórtica bicúspide. E, obviamente, hoje a gente tem à mão dispositivos que são mais adequados para tal, né? O risco de stroke associado com o tratamento de válvula bicúspide, né? Existem vários fatores que são considerados porque a válvula bicúspide pode ter um risco um pouco maior de stroke. Dentre eles, a gente pré-dilata sempre. A potencial necessidade de pós-dilatação, a maior potencial para recaptura da válvula. Então, tudo isso pode aumentar a chance dos pacientes terem stroke. Esse é um dado da SAPIEN, mostrando que houve, sim, um aumento de stroke comparando o tratamento de válvulas bicúspides com válvulas cúspides. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter atenção e tem que ter, já que a gente pré-dilata sempre, pós-dilata mais frequentemente, manipula o ânulus mais, tem uma distribuição não uniforme do cálcio, então a gente tem que ter cuidado ao tratar as válvulas bicúspides, pelo fato de que realmente a possibilidade de stroke ela parece ser mais elevada do que as válvulas tricúspides. Então, como a gente vai fazer o sizing dessas válvulas, né? Como a gente vai medir? Então, existem muita gente faz de maneiras diferentes, né? O fato é que você pode fazer o annular sizing, balloon sizing, supraannular sizing, intercommissural distance, ou simplesmente fazer um downsize, né? Então, qual que é a ideia aqui? O annular sizing, esse é um exemplo, né? Se o paciente tem um perímetro de 80,9, então se esse paciente tem um diâmetro intercommissural distance de 28,7, e aqui o perímetro supraanular de 70. Então, se a gente for usar pelo perímetro anular, uma válvula 29, Evolut. Se a gente for a distância, uma válvula 34. Se for a supraanular, nós vamos usar uma válvula 26. Então, esse é o mesmo paciente, a gente não saberia muito bem qual seria o ideal, né? Como nós vamos fazer o sizing ideal desse paciente, já que, e eu estou falando com a maior parte da audiência de cirurgiões, como a gente sabe, né, o sealing da válvula bicúspide ele vai acontecer na comissura, ele não vai acontecer no ânulus, né? Então faz total sentido fazer o size da válvula bicúspide supraanular, faz completamente faz sentido fazer isso. Então vamos entender quando que a gente pode fazer isso e quando a gente não necessariamente tem que fazer isso. Bom, quando existir uma situação na qual você tenha pouco cálcio ou nenhum cálcio na RAF, você pode fazer anular size, porque essa válvula vai se comportar como se ela fosse uma válvula tricúspide quando você for fazer um implante, né? Quando existir cálcio na RAF ou um Type 0, eu sempre faço o sizing supraanular, porque é onde vai acontecer o sealing, né? Então, não faz sentido você fazer o sizing no ânulus, já que você vai fazer o sealing dessa válvula quando você implantar a sua válvula transcatéter, vai acontecer na commissure. Então, a gente nesse caso, faz o sizing supraanular. E, se você tiver na dúvida, daria para utilizar o chamado balloon sizing. Eu sempre digo esse proceed with caution, porque o balloon sizing é meio tricky, né? Eu gosto de dar o exemplo do vulcão, né? Então, a diferença do sizing, né? Esse seria o sizing anular, esse é o supraanular, o cálcio aí representado pelas nuvens no topo do vulcão, né? E é onde vai acontecer o sealing ali. Então, por isso é que o sizing supraanular faz sentido, né? Qual que é a dificuldade do sizing supraanular? Well, a dificuldade do sizing supraanular é a reproducibilidade, né? O sizing anular é muito reprodutível, né? O sizing supraanular é pouco reprodutível, né? Eu posso medir de um jeito, o Eduardo de outro jeito, o Lino de uma maneira diferente. Então, essa é a grande dificuldade do sizing supraanular, né? Então, esse caso aqui é um caso que essa paciente tinha aqui um perímetro de 78, um perímetro anular, com um size supraanular, um perímetro de 71. Então, a gente optou por fazer uma válvula, uma Evolut Pro 26. Pré-dilatação sempre, né? Sempre pré-dilatar na válvula bicúspide. Importantíssima a pré-dilatação. Esse é um exemplo só do balloon sizing, né? Quando você tem um balão totalmente insuflado, né? Fazer uma dilatação com balão. Nesse caso aqui, era um paciente que a gente fez uma dilatação com balão 20,
para questionar se a gente usar uma prótese 23 ou 26, né? No caso, a prótese da Medtronic, a Evolut. Com o balão 20, você observa que não tem nenhum leak, né? Quando o balão está completamente insuflado, a gente acabou indo com a prótese 23, né? Então, lembrando que a prótese 23, o diâmetro interno dessa prótese é 20 milímetros, né? Por isso que a gente usou esse balão. Eu recomendo extrema cautela. Eu raramente hoje faço balão sizing, quase que nunca, uma vez cada 2 anos, talvez, raríssimas vezes. A gente acha que tem um conhecimento da tomografia muito bom e eu confio na medida da tomografia, não preciso fazer balão size, mas é uma opção. Então, importante, pré-dilatação bicúspide sempre, não hesitar, sempre pré-dilatar, sempre, porque senão nós vamos ter surpresas ingratas ao longo do caminho, né? Ajuda a preparar a válvula, facilita a expansão e a conformabilidade da válvula no ânus, né? No ânus, ela ajuda também um deployment da válvula autoexpansível muito lento, o que realmente é importante para se obter um posicionamento adequado do dispositivo, né? Depth of implant é outra coisa importantíssima a ser discutida, né? Essa válvula, quando a gente implanta a válvula bicúspide, a gente pode implantar a válvula extremamente rasa, muito aórtica, né? Que a gente chama de uma posição negativa, né? Ou seja, essa válvula oscila e vai acontecer na commissure, então não existe sentido fazer um implante profundo, a gente tem que fazer um implante raso, o mais raso possível. Se não der tempo, eu vou mostrar um caso de um caso que nós fizemos, um implante realmente bem raso. Por que o implante tem que ser alto? Mesma história do vulcão, né? O anchoring e o sealing mechanism vai acontecer na comissura e não no ânulus, e por isso que esse implante... quando eu vou implantar bicúspide, eu sempre miro a válvula extremamente baixa, sempre em posição negativa, em relação à posição do meu pigtail, que está no bottom da cúspide não coronárica. Ajuda também o fato de quando você faz um implante alto, você reduz a chance da válvula mergulhar no ventrículo, né? E, como disse, ajuda o sealing que acontece na comissura. Então, aqui essa naquela nossa paciente que eu tinha mostrado no começo, né? O paciente, você veja o balão escorregando aqui, fazendo o que a gente chama de watermelon seeds, né? O balão escorrega porque o cálcio é realmente protruso, né? Faz um balão pequeno, você veja, balão conservador, não há necessidade de na pré-dilatação. A pré-dilatação é preparar a válvula para receber o dispositivo, né? Então a gente não tem necessidade de ser agressivo, que vai aumentar o risco de ser ruptura anular, né? E aí, implantando, vocês vejam o pigtail, né, na base da cúspide não coronárica, na válvula 29, como a gente escolheu, né? Vocês vejam que a válvula está, quando você olhar o pigtail, a válvula está na posição negativa, né? Ela está aí 2, 3 milímetros acima do pigtail. Essa é uma posição perfeita, né? A gente consideraria essa posição perfeita de implante, né? Sendo que realmente a gente está fazendo o sealing na comissura. Esse leak que vocês veem aqui não é um leak que não é nada preocupante, que a válvula não está totalmente expandida, né? Essa foto ela só dá a informação da posição da válvula e não se existe paravalvular leak. Esse é o eco pós-procedimento dessa paciente, né? Não tem leak nenhum, né? Com um gradiente médio de 3 milímetros de mercúrio, né? Então, excelente, resultado excelente com a válvula implantada de maneira alta. Outra pergunta que é muito comum, né? Quando pós-dilatar? Tem gente que recomenda a pós-dilatação de rotina, né? Ou só baseada no PVL, no paravalvular leak, nos gradientes, né? Então, veja, não existe dado para dar suporte para uma pós-dilatação rotineira da válvula bicúspide, né? Obviamente, a underexpansion ela pode levar ao mais paravalvular leak e pode ter um comprometimento da durabilidade a longo prazo, né? Mas é importante entender que a pós-dilatação ela tem sempre um preço a se pagar, né? Então, assim, a pós-dilatação na válvula bicúspide, a recomendação é que se faça quando se tem um gradiente que é um gradiente acima da expectativa, né? No caso, a expectativa qual seria? Single digit, né? Você quer sempre ter um gradiente que é abaixo de 10 milímetros de mercúrio, gradiente médio, né? Essa é a expectativa, né? E quando existe um paravalvular leak que seja maior do que mild, né? Então, quando isso acontecer, aí faz sentido pós-dilatar. Se não for o caso, não existe nenhum dado que suporte, que dê robusto, que suporte o uso de uma pós-dilatação cosmética só para a válvula. Você veja que a válvula está um pouco underexpanded
então vou fazer uma pós-dilatação. Não existe um dado, nada que realmente suporte o uso dessa pós-dilatação cosmética. E qual tipo de válvula? Né? Não existe uma comparação direta dos dispositivos. Entretanto, eu acho que faz muito mais sentido o uso de válvulas não balão expansíveis na válvula bicúspide, pelo fato de ser um ânulus não uniforme, uma distribuição de cálcio não uniforme. Então, as válvulas não balão expansíveis, elas tendem a se adaptar mais a esse ânulus e melhorar o sealing. E, obviamente, a válvula de função supraanular, ela tem uma vantagem adicional, que seria o fato dos gradientes serem menores e o fato também que essa válvula, mesmo que ela não esteja redonda no ânulus, ela a função, como ela é supraanular, a válvula vai estar, ela permite que a válvula tenha uma coaptação ideal e pode ser que isso impacte o resultado a longo prazo. A gente não tem essas respostas, muitas das coisas que eu falei aqui, elas são baseadas em experiência e não em dado robusto, né? Mas a gente vai ter essas respostas um dia a gente está tratando mais e mais pacientes com válvulas bicúspides. Então, só para finalizar aqui, então existe definitivamente uma diferença anatômica que muda alguns detalhes do procedimento. Tem algumas coisas que são mandatórias, como pré-dilatação, por exemplo. Tem muitas dificuldades ao longo do caminho para se tratar a válvula bicúspide. Tem que sempre digo para os meus fellows que a gente tem que respeitar a válvula bicúspide de uma maneira um pouco diferente do jeito que a gente trata a válvula tricúspide. Sempre tem que se respeitar e prestar atenção na distribuição de cálcio, extremamente importante na profundidade do implante. E mesmo no final, até o final do implante, importante para não deixar a válvula, por exemplo, ter uma migração aórtica. Então, é importante a gente prestar atenção nisso. As tips and tricks, é sempre importante prestar atenção na profundidade do implante. Uma das coisas que eu gostaria de salientar aqui é o implante definitivamente tem que ser um implante shallow, o mais aórtico possível, para que se consiga melhores resultados com mínimos gradientes e o perfeito sealing. Eu acho que aqui sempre para dilatar, aim high, né? Sempre mirar alta na válvula bicúspide. A CT é importante que os operadores que estão fazendo o reading da CT, que eles tenham experiência, porque, como eu disse, a reproducibilidade da medida supraanular ela não é tão grande como a do ânulus. E a pós-dilatação somente quando se existir paravalvular leak, que é acima do esperado, ou gradientes que são inadequados. Eu terminei essa aula aqui. Eu não sei se eu vou ter tempo de falar sobre o valve in valve. Eu gostaria que vocês me dessem as indicações. Eu estou disposto a falar se tiver tempo, ou mostrar um caso de válvula bicúspide adicional. Eu aceito as sugestões dos coordenadores. Eu acho que é um prazer, ouvir você. Eu acho que vamos deixar o Lino. Se a gente não tiver muitas perguntas no final, eu acho que a gente podia falar, porque é um ponto importante e que para os cirurgiões cada vez vai se tornando mais o dia a dia. Com o implante de válvulas biológicas está aumentando, eu acho que é extremamente importante esse seu tópico, não é? Henrique, eu vou deixar você apresentar o Tolino, Patrícia. Alô? Guilherme, você podia tirar o compartilhamento de tela? Obrigado. Henrique, você quer apresentar o teu? Sou Lino Patrício, ele é o coordenador do programa de Valve for Life em Portugal. E vai mostrar o que é esse programa, que é um programa da European Society of Cardiology. Solino? Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco. E no meio de cirurgiões e o convite da Sociedade de Cirurgia Cardíaca Brasileira, eu gostava de compartilhar, de facto, a nossa experiência em Portugal com o programa Valve for Life, mas queria também cumprimentar os palestrantes anteriores, o Eduardo e o Guilherme, pelas excelentes apresentações. Eu, infelizmente, não vou falar de técnica, vou falar de política, mas depois gostaria muito de comentar também as vossas apresentações, as vossas excelentes apresentações, e dar um pouco a minha perspectiva sobre esses temas. Eu vou compartilhar a minha tela, espero que seja
estejam a ver. Estas são as minhas disclosure. Eu faço desde há 2, 3 anos um acesso especial que se chama Transcava, como sabem, não se faz muito, e tenho o prazer de fazer proctoring aqui na Europa dessa técnica. Enfim, falar um pouco aqui do Valve for Life é uma experiência que temos desde 2017. Em 2017, nós percebemos que em Portugal o número de TAVIs em relação à Europa era baixo. Nós estávamos em 2012 com 7 TAVIs por milhão de habitante e com 53 TAVIs por milhão de habitante em 2017. Este programa do Valve for Life da Sociedade Europeia e mais corretamente da EIPCI é um programa que começou na Polónia e depois em França, e nós conseguimos convencer o Dr. Michael Lowe, presidente da EIPCI, a que Portugal era um país que precisava desta ajuda para aumentar o seu número de implantes e para tratar mais doentes. E em janeiro de 2018 tivemos a honra e o prazer de ser o terceiro país europeu deste programa de ajuda à implantação de próteses aórticas transcatéter. Definimos fundamentalmente 3 objetivos, um dedicado à população em relação aos sintomas e ao tratamento da estenose aórtica. A população não estava informada desta terapia e achámos por bem fazer uma campanha, como vão ver a seguir, para a população. Mas mais importante do que a população, eu não sei o que se passa, enfim, nos Estados Unidos é uma realidade completamente distinta, mas no Brasil penso que poderá ser uma realidade semelhante, que é os nossos pares, os nossos colegas, que os cardiologistas clínicos e os ecocardiografistas, que não tinham noção desta técnica e, fundamentalmente, olhavam como uma técnica cara para doentes idosos. E esta realidade de gastar dinheiro em doentes de 80 e tal anos era, às vezes, comentada em reuniões, nas discussões clínicas, e eu penso, e com o aumento da esperança de vida que temos na Europa, não é possível hoje pensarmos em não tratar um doente pela idade, porque a idade biológica, como vocês sabem, não tem nada a ver com a idade cronológica, e muitos destes doentes de 80 e tal e 90 anos são doentes que têm uma vida familiar e uma vida social normal, boa, e que, portanto, merecem, obviamente, ser tratados. O terceiro objetivo tinha a ver com a capacidade dos Cat Labs, porque, e sabem também isso da vossa experiência, este é mais time consuming do que a intervenção coronária, e é preciso ter toda um workflow de trabalho para o diagnóstico destes doentes, quer do ponto de vista clínico, quer do ponto de vista da imagem, quer do ponto de vista da intervenção e, fundamentalmente, facilitando as altas precoces destes doentes que, quando não são feitas, vão dificultar a gestão de uma gestão clínica de um serviço. Começámos por fazer um inquérito à população para saber o que é que a população sabia sobre esta doença. É interessante que, não sei na realidade americana e na realidade brasileira, mas que a questão ligada ao cancro e às neoplasias é muito valorizada pela população. A população está muito preocupada com os cancros e não tanto preocupada com a doença cardiovascular. Aliás,
penso que se passou também uma ideia de que a doença cardiovascular está a reduzir no mundo ocidental e que não é uma ideia correta, até porque a população está a envelhecer muito e esta população muito idosa tem estas alterações estruturais valvulares e vão cada vez ter mais. E, portanto, e ficámos com essa impressão que a população não conhecia a estenose aórtica e a gravidade desta doença. Depois tivemos outras iniciativas, que fizemos uma página de Facebook, temos um meeting anual, fizemos panfletos para os doentes, fizemos inquéritos nos hospitais e, fundamentalmente, e esta penso que é a nossa maior obra, foi criarmos um registro nacional de todas as válvulas aórticas percutâneas. Infelizmente, os cirurgiões não quiseram, não participam neste, não têm um registro das válvulas, um registro nacional das válvulas cirúrgicas. Penso que estamos no bom caminho e que podemos fazer um registro conjunto das válvulas cirúrgicas e das válvulas percutâneas, e com este registro tem um follow-up apertado, e já vos vou mostrar alguns dos resultados desse registro. Fizemos uma campanha nacional que se chama Corações de Amanhã. É uma campanha que tem um website, que teve vários flyers e que também tivemos junto da imprensa algumas publicações. Temos uma parceria institucional com várias instituições de saúde ou não, nomeadamente câmaras municipais e outras organizações, e tivemos o alto patrocínio do Sr. Presidente da República para esta iniciativa. Fizemos muitas sessões para séniores. Há muitas universidades séniores em Portugal e muitos centros, nós chamamos lares, de terceira idade, onde fomos fazer divulgação desta iniciativa, e tivemos também, junto de os clínicos gerais, fizemos um task force com médicos que foram lá fazer uma divulgação junto da medicina geral e familiar desta técnica. Isto traduziu-se por um aumento exponencial. Neste momento estamos com 71 válvulas por milhão de habitante. Estas são os nossos registros VAP, os nossos números, e verificamos que, apesar de tudo, ainda temos uma faixa etária muito elevada, acima dos 80 anos, com cerca de 70% dos doentes, e mesmo acima dos 90 anos, com quase 10% dos doentes. Isto foi apresentado em janeiro de 2020, antes da era Covid, na nossa reunião de válvulas. Estes são os acessos vasculares. O acesso transapical praticamente desapareceu. Introduzimos, mas fazemos, enfim, não muito, mas o acesso transcava. Mas o que é interessante é que a maior parte dos acessos hoje são, maior parte, eu diria 99, 98% dos acessos são por via transfemoral. Esta é a distribuição etária dos nossos doentes, em que se verifica, de facto, que há mais mulheres nos grupos etários mais idosos e mais homens nos mais jovens. O número de procedimentos de Valve for Life, correspondendo a cerca de 5% dos procedimentos, e o share das válvulas. A válvula autoexpansível da Medtronic é cerca de quase 50%, e de 20 e tal, 30% da válvula expansível pelo balão, e as outras têm, de facto, menos expressão. Penso que a segunda será a pórtico, e pronto, e acho que as outras de facto não têm grande expressão. Esta é o Euroscore médio destes doentes,
e a taxa de pacemaker, que, como falou o Guilherme, continua relativamente alta. Eu penso que a taxa de pacemaker é seguramente um dos calcanhares daqueles da TAVI atualmente, nomeadamente para doentes jovens e nomeadamente na perspectiva de podermos fazer altas precoces. Estamos a falar de estes pacemakers, são os pacemakers todos, portanto, são os doentes que tinham pacemaker ou que puseram pacemaker, porque há sempre em alguns sítios, põem-se pacemakers profiláticos em algumas situações, o que reduz o número de pacemakers pós, mas estes são o número de pacemaker total, mas de facto ainda é um problema o número de pacemakers e eu depois poderei discutir a questão da implantação, das implantações altas e das técnicas das comissuras, de fusão de comissuras, que podemos depois discutir se isso terá um grande impacto e quem está a fazer nos Estados Unidos e no Brasil. Estas são a taxa de complicação aos 30 dias, enfim, com as complicações do ritmo principalmente, e as taxas de mortalidade por volta dos 3, 4%. É preciso ver que há sempre operadores. Nós começámos com isto, o país é pequeno, o número de operadores é pequeno e foi-se expandindo o número de operadores, e é natural, quando se vai introduzindo novos operadores e não baixando os STS scores, que as taxas de mortalidade não baixem, os doentes continuam muito idosos e maus, e clinicamente muito maus, e acabamos por ter taxas de mortalidade, enfim, desta ordem. Qual é a posição de Portugal na Europa neste momento? Portanto, nós viemos das 40 válvulas de 2015, em que fazíamos 40 válvulas por milhão de habitantes. Neste momento estamos com 71 válvulas por milhão de habitantes. Isto é um survey de 2016, pode não estar atualizado, mas penso que andaremos aqui a meio da tabela das Champions das válvulas em Portugal. Este é o número de valve in valve em Portugal também. E pronto, e era isto que eu fundamentalmente tinha para vos dizer. É um projeto que tem sido, enfim, vencedor, porque neste momento a ideia que eu tenho é que já toda a gente conhece esta terapia. É tão vencedor que temos listas de espera de 80 a 100 doentes em cada um pelo menos em 4 dos grandes hospitais de Portugal. E que é um problema que é difícil de resolver. Essa lista de espera veio agora a agravar-se também com o Covid, e temos que ter estratégias para tentar resolvê-la. Essa é, neste momento, uma das preocupações do Valve for Life, é ter uma nova estratégia para tratar estes doentes, aumentando o número de implantes e reduzindo a lista de espera. E, portanto, esta era aquilo que eu queria compartilhar convosco do esforço que se tem feito em Portugal para se conseguir aumentar o número de implantes, esperando que a nossa contribuição, nomeadamente para o Brasil, os Estados Unidos são diferentes, mas para o Brasil pudermos também contribuir com a vossa sociedade, com a Sociedade de Cirurgia Cardíaca, para aumentar o número de implantes no vosso enorme país. Bom, muito obrigado pela apresentação excelente. Eu acho que agora eu convidaria o Guilherme para apresentar o Valve in Valve, os casos, falar um pouco sobre o Valve in Valve para a gente completar a nossa discussão. Ok. Vou tentar ser bem breve nessa apresentação, porque acho que a discussão ela é sempre extremamente importante. Tenho certeza que vai haver várias perguntas, então vou ser bem breve na apresentação. Acho que o Eduardo, na apresentação dele, fez um ponto extraordinário, dizendo da importância da gente entender o mecanismo de falha das válvulas
cirúrgicas ou até percutâneas, quando a gente for fazer valve em valve, entender, muito importante se entender se existe algum patient prosthesis mismatch presente quando a gente vai fazer valve em valve, né? Isso é uma coisa que tem que estar, essa discussão ela tem que sempre existir no heart team, né? Para que a gente não faça fazer um procedimento valve em valve, um paciente que já tem patient prosthesis mismatch, como o Eduardo falou, existem técnicas, a gente pode implantar a válvula shallow implantation, a gente pode usar a válvula autoexpansiva de função supranular, que definitivamente oferece uma hemodinâmica melhor. A gente pode tentar fraturar a válvula cirúrgica, né? Mas o paciente tem patient prosthesis mismatch, isso é uma coisa que a gente nunca pode transformar um indivíduo que é um paciente de risco cirúrgico baixo ou médio num paciente de alto risco para TAVR. Outra coisa, valve em valve, oclusão da coronária. Então, a gente tem que pensar em todos esses detalhes, é extremamente importante. Volto a insistir na importância do heart team, né? Hoje mesmo, eu estava vendo um paciente que 64 anos, com uma válvula mitral flow 21 milímetros, e um paciente que tem uma BSA de 2.3, um indivíduo que já tem patient prosthesis mismatch, um paciente que é completamente operável, ele tem um modo de risco cirúrgico moderado. Falei com o cirurgião, com meu amigo, colega aqui, ele vai ser reoperado. Então a gente tem que pensar e prestar atenção nisso. Bom, vou falar, esse foi um estudo que nós fizemos aqui com o dado do TVT, né? Eu apresentei como Late Break Clinical Science no congresso no TVT há menos de um mês. Rapidamente, eu quero só mostrar alguns dados desse estudo, né? Então, como a gente sabe, né, o implante transcatéter de valve em valve, né, em válvulas cirúrgicas que são degeneradas, né, progressivamente está sendo mais adotado, né? E o fato do uso da válvula supranular, ela realmente está associado a gradientes menores, né? Essa é uma coisa meio óbvia, né? Mas o fato é que essas válvulas, elas realmente entregam um gradiente melhor, né? Pelo fato de serem supranulares, você tem menos material dentro do ânulus e, consequentemente, você vai ter gradientes melhores e resultados mais satisfatórios. É importante se entender também, né, que as pessoas vão implantar uma válvula supranular, autoexpansível, mas essa válvula tem que ser implantada de uma maneira adequada também. Se você implantar essa válvula muito profunda no ventrículo esquerdo, o que vai acontecer é que você vai acabar empurrando os folhetos dessa válvula para baixo e essa função supranular você vai acabar perdendo, né? Então, a válvula é importante, mas o operador também é importante. Você tem que fazer um bom trabalho para ter um resultado perfeito, né? Então, o objetivo do nosso estudo foi observar pacientes do mundo real, né, que foram tratados com a válvula autoexpansível, ou Evolut R ou Evolut Pro. A diferença dessas duas válvulas, para quem não sabe, é que a Evolut Pro ela tem uma saia ao redor, né, na porção ventricular, que reduz a possibilidade de paravalvular leak significativamente, né? Então, esses pacientes foram entre abril de 2015 e 2019, junho de 2019, nós temos dados de 30 dias e 1 ano de segmento, né? Então, como vocês podem ver, é um número grande de pacientes, quase 6 mil pacientes de mundo real nos Estados Unidos, né? Aqui são os dados, eu não vou gastar muito tempo nos dados básicos desses pacientes, mas uma coisa importante se prestar atenção, progressivamente aqui com a Evolut Pro, que é uma válvula mais nova, né, mais recentemente, a gente vê que os pacientes foram progressivamente mais tratados em anestesia local, e progressivamente os pacientes foram tratados no Cath Lab. Importante se prestar atenção que a maior parte das válvulas implantadas foram a válvula de 23 milímetros, obviamente pelo fato que o Eduardo falou, né, que os cirurgiões, a maior parte das válvulas implantadas, elas não conseguem acomodar uma válvula maior, né? Então, extremamente importante a colocação do Eduardo no fato de que a cirurgia inicial, ou o procedimento inicial que esse paciente vai ter, nós temos que pensar no long-term plan para o paciente, né? A gente sempre tem que conversar, analisar o caso do paciente pensando no long-term, nunca pensando no procedimento, terminei o procedimento, saí da sala feliz, implantei bem, não. O que vai acontecer daqui a 10 anos quando essa válvula falhar? O que nós vamos abordar esse paciente, né? Então, hoje, todos os meus pacientes que eu trato com válvula nativa, né, ou os pacientes de válvula em válvula, sempre penso no long-term plan, sempre existe essa discussão entre o meu heart team, né? Então, isso é extremamente importante. Eu acho que todo heart team tem que ter essa discussão, né? Bom, então, a maior parte dos pacientes tratados com válvula 23 milímetros,
progressivamente mais em anestesia local, o chamado minimalist approach, né? Quando a gente observa os dados aqui, né, é importante, vou fazer só ressaltar o que é mais importante, né? O fato de que o número de marca-passo, de implante marca-passo é muito baixo, né? Como vocês podem ver aqui, o número de marca-passo em 4,9% e mais baixo ainda com a Evolut Pro. Algumas coisas podem explicar esse fato, né? Uma das coisas é o fato de que a Evolut Pro é uma válvula mais nova, tem mais experiência dos operadores, implantaram a válvula mais alta, mais aórtica, que reduz a chance de marca-passo, né? Então esse é um detalhe importante. Então, o número de marca-passo muito, muito baixo. A outra coisa importante é que a valve-related readmission é extremamente baixa e a reintervenção durante um ano, somente um ano de segmento, mas foi baixa também. Uma mortalidade por todas as causas, também 30 dias, ela é muito similar à porcentagem de mortalidade para esses pacientes com tratamento de válvula nativa, né? Os resultados de um ano, importante prestar atenção que o índice pacemaker ele continua favorecendo a Evolut Pro. Aqui é importante, né, entender que os operadores têm mais experiência, implantaram a válvula mais shallow e possivelmente é essa a explicação para se ter um índice pacemaker mais baixo aqui, porque o fato, a válvula é muito semelhante, não existiria uma outra explicação muito clara para isso, né? Ainda importante ressaltar que as readmissões relacionadas à válvula são baixas, né? E a necessidade de uma reintervenção também foi extremamente baixa. Gostaria de salientar, isso é muito importante de prestar atenção, né? O gradiente, né? Então, o gradiente final, como a gente comentou antes, né? A gente espera um gradiente single digit, né? Abaixo de 10 milímetros de mercúrio quando a gente faz válvula nativa. Obviamente, no valve em valve isso não vai acontecer, né? Mas o gradiente médio desses pacientes, o gradiente médio de 13, que a válvula supranular autoexpansiva. Quando a gente observa os indivíduos que foram tratados com válvula balão expansível, mesmo em pacientes com válvula nativa, os gradientes eles são até similares a esse, né? Então, esse é um fato importante, né? Quando a gente observa o gradiente no valve-in-valve, realmente o dispositivo supranular ele faz diferença desde que adequadamente implantado. A gente consegue definitivamente observar gradientes melhores. E aqui, a Evolut Pro, outra vez, mostrando vantagem em comparação com a Evolut R. Aqui, uma potencial explicação, mais uma vez, é o fato de que se for um implante mais aórtico, obviamente, essa diferença ela é estatisticamente significativa, mas não sei se clinicamente ela faz alguma diferença para o paciente, é uma diferença mínima, né? Mas o fato é que acho que a mensagem importante é que a Evolut Pro não teve um gradiente maior, porque tem a saia adicional, algumas pessoas têm receio de usar a Evolut Pro para válvula em válvula, então isso não é um problema, considerando o fato que essa válvula tem função supranular. Naturalmente, os gradientes com as válvulas menores, eles foram maiores do que com as válvulas maiores, isso é auto-explicativo, né? E a regurgitação para valvar, ela progressivamente reduziu, e a Evolut Pro tem uma vantagem em relação à Evolut R aqui, né? Mas uma regurgitação para valvar, maior parte dos pacientes, nenhuma regurgitação para valvar, poucos pacientes com regurgitação mild, então realmente os resultados são excelentes em termos de regurgitação para valvar. Só para a gente terminar, concluir essa apresentação, esse é um follow-up limitado, mas uma experiência de 6 mil pacientes, mostrando que o valve-in-valve ele é factível, realmente com a prótese de função supranular, né? Importante salientar, né, que nesse follow-up limitado a gente teve resultados excelentes em termos de sobrevida, poucas complicações, baixa taxa de pacemaker, né? Mas eu acho que o que eu mais gostaria de salientar é o fato de que a válvula supranular ela faz diferença desde que bem implantada, mas acho que a mensagem mais importante, esse é um webinar interessante porque tem cirurgiões e intervencionistas juntos, né? É que o Heart Team entre sempre na discussão para que o paciente, a gente sempre tem que focar no paciente, se existe patient-prosthesis mismatch para oferecer o melhor tratamento possível para o paciente e nunca transformar um paciente que é baixo risco cirúrgico num paciente de alto risco ou risco de uma suboptimal TAVR. Isso é muito importante. Tá bom, então acho que é isso aqui. Eu queria compartilhar com vocês esse dado valve-valve. Eu não quero me estender muito, eu já me estendi mais do que deveria.
Então, vamos às perguntas. Guilherme, você não se estendeu mais, acho que todo mundo está feliz com as apresentações, nós estamos recebendo comentários elogiosos, e eu quero parabenizar os três pelas apresentações, e acho que nós temos um tempo para discutir. Então, o primeiro pontapé inicial, o Lino acho que quer fazer algumas perguntas, quer dizer, para todo mundo, mas eu vou dar o pontapé inicial e vou abrir para algumas pessoas da plateia que querem fazer perguntas também. Eu queria saber, quer dizer, de todos os três, em relação a anéis pequenos, e no caso do que você falou agora, Guilherme, de valve in valve, qual seria hoje em dia a melhor prótese para lá para o paciente? Eu falo isso e queria fazer uma referência àquilo que você muito bem disse, e eu sou adepto absolutamente disso, junto com o Eduardo Lino, que o Heart Team é extremamente importante e que alguns skills que os cirurgiões têm, os cardiologistas intervencionistas não têm, e vice-versa. E por isso é importante essa discussão, porque a visão do cirurgião é uma visão anatômica, a visão do cardiologista intervencionista é uma visão fisiológica e completamente diferente. E, além disso, nós temos que acrescentar aí também o cardiologista que faz o cardiograma, que hoje em dia, como você disse, que baixou para 53% de anestesia geral. O que acontece é que as outras percentagens não podem ser feitas através de ecotransfágico, a avaliação, e tem que ter um ecografista bom para poder ajudar, quer dizer, a colocação da válvula, na visão de escape paravalvular e tudo isso. Mas voltando à pergunta, então, qual seria a escolha de cada um em relação a uma prótese para um anel pequeno, que não tenha sido operado ainda, e para casos de valve in valve, porque nós vimos que há tempos atrás os pacientes, alguns cirurgiões usavam válvula 21 e alguns até válvula 19, o que quer dizer que, sem dúvida, que existia mismatch. Agora piorou, mas qual é a vossa experiência, por favor? Começo respondendo? Então, vamos lá. Eu acho que, veja, para pacientes com anatomia pequena, né, eu sempre prefiro usar a válvula de função supranular por motivos óbvios, porque ela consegue entregar uma hemodinâmica melhor para o paciente, né? E faz implante alto da prótese. Então, ela realmente existe isso tem dado do TVT, do registro do TVT, até mostrando que as válvulas alão expansíveis, que são pequenas, 23 ou menor, 20 ou 23, elas, muitas vezes o paciente já está à mesa com patient prosthesis match, né? Existem vários casos, né? O fato da válvula autoexpansiva ela ser, que eu prefiro essa válvula, são duas coisas. O fato, primeiro, que ela é supranular. Segundo, pelo fato dela ser autoexpansível, ela é segura e você consegue fazer um oversize mais agressivo, né? Então, veja, muitas vezes tem pacientes que a gente faz a medida da tomografia, os pacientes seriam candidatos para uma válvula balão expansivo 23, mas você pode pôr uma 29 autoexpansível. Isso é uma diferença significativa nesse paciente, né? Então, esses fatos me fazem utilizar mais a válvula autoexpansível supranular nesse cenário, e a mesma história para a válvula. Claro que a valve in valve, se você está tratando uma próxima disfunção de uma freestyle 29, tanto faz implantar uma balão expansível ou uma autoexpansível, que o resultado hemodinâmico vai ser ótimo, mas para válvulas menores, naturalmente, a válvula autoexpansível, a pronular faz uma diferença e é a minha preferência. Turlino? Bom, para já queria dizer que penso que deve ser a primeira reunião em que ouvi um cirurgião cardíaco dizer que se deve pôr uma prótese transcatéter num doente que tem um anel pequeno. E penso que vai ficar, como fica gravado, vai ficar na história da TAVI este nosso encontro. De facto, o que eu vos queria dizer é o seguinte: o que nós temos estado a tratar, pelo menos em Portugal, são doentes muito idosos.
e os doentes muito idosos não precisam de fazer exercício. Os gradientes vão aumentando com o esforço. Mas quando começarmos a tratar doentes mais jovens que querem ser esportistas, por exemplo, aí a questão do gradiente conta muito e o do Misemetz conta muito mais. Não estamos só a falar do Misemetz em relação à área corporal, mas ao Misemetz em relação à necessidade de exercício neste tipo de doentes. E acho que isso deve ser considerado no futuro. Se hoje não consideramos em relação aos mais idosos, deve ser considerado no futuro. E nesse sentido, eu acho que um doente com uma grande superfície corporal, com um anel pequeno, que tem 78 anos e que quer fazer exercício, este doente, seguramente, se tiver uma prótese cirúrgica, vai ficar com um mismatch importante, mas principalmente mais importante, se ele quiser continuar a fazer exercício. Eu acho que este doente é um doente, neste momento, para uma válvula transcateter. Obviamente, para uma válvula autoexpansível. Achei muito interessante o trabalho do Guilherme comparando a Evolute Pro e a Evolute R, por uma questão de estes doentes nunca terem leak, e como a Evolute R tem menos frentes do que a Evolute Pro, eu quase sistematicamente prefiro para o valve in valve uma Evolute R do que uma Evolute Pro, porque sempre ganho alguns frentes no acesso. Penso que não ganho nada, não ganharia nada em relação ao leak e à saia que ela tem. Mas, achei interessante, vou repensar a minha estratégia e se calhar começar a pôr Evolutes Pros em valves e valves. Os problemas do valve in valve, e não me queria alongar muito, é o problema da altura do ósteo das coronárias. Esse é, de facto, um problema, e naqueles 6 mil doentes do registro americano, não há, pelo menos aparentemente, uma única obstrução coronária, o que parece, no mínimo, estranho. Portanto, queria só aqui dizer-vos que tive o ano passado a experiência, penso que se calhar o Guilherme já o fez, e não sei, no Brasil também não sei, mas tive a experiência de iniciar a técnica de basílica, e digo-vos que é seguramente das técnicas mais tricky da cardiologia de intervenção, sob a demandada com o Dani de Vir, portanto, é de facto muito interessante. E esse é um dos problemas do valve in valve, quando os ósteos são baixos e os seios são curtos, pequenos, o problema do valve in valve e dos ósteos coronárias. Só uma pequena provocação. A válvula supranular é de facto muito boa, mas se um dia, e como o Guilherme estava a dizer, que devemos pensar no médio e longo prazo, que é se necessitarmos de fazer um valve in valve de uma válvula supranular, aí o risco da obstrução coronária vai seguramente ser muito superior, e portanto seria um assunto que nós poderíamos discutir também em relação à estratégia de pôr uma válvula supranular num anel pequeno, com seios pouco grandes, não é? E aí penso que se calhar pôr válvula supranular num jovem poderá ser um problema. Eduardo, se teria alguma coisa para comentar? Eu acho que, Rui, começando pela questão do valve in valve, a gente tem que imaginar o seguinte, que uma prótese cirúrgica, por exemplo, 23, o que nos importa é o diâmetro interno dessa prótese cirúrgica, né? O True ID, ou seja, o diâmetro interno verdadeiro. Normalmente, o diâmetro interno é em torno de 3, às vezes 4 milímetros menos do que o diâmetro da prótese. Então, vamos lá, uma prótese número 23, ela vai ter um True ID em torno de 19, tá? Então, a gente vai utilizar, dentro dessa prótese, uma Sapien 3 número 20, né, que vai aumentar o espaço de dentro da prótese, vai ser o mesmo modelo do boneco russo, e vai aumentar o gradiente, a gente vai ter mais
tecido e estrutura dentro da prótese, ou seja, o diâmetro vai ser menor do que 19, né? Enquanto que uma válvula supranular, nós vamos ter simplesmente o ninol, né, colocado ali nesse diâmetro de 29 e a válvula funcionando de maneira supranular. Então, para a válvula 23 ou mais, eu acho que dá para colocar tranquilamente um valve-in-valve por TAV, e a minha preferência para valve-in-valve é prótese autoexpansível, justamente porque pelas razões que o Guilherme e o Lino já comentaram, do funcionamento da prótese supranular. Eu chamo a atenção seguinte: estenose grave, os critérios ecocardiográficos são velocidade de fluxo acima de 4 ou 5 metros por segundo, área VAR menor do que o gradiente médio maior do que 40 milímetros de mercúrio. Se nós botarmos uma prótese biológica número 21 e medirmos o orifício frequentemente, nós temos esse orifício perto de 1. Então, nós vamos estar trocando uma válvula aórtica calcificada por uma prótese pequena, que vai ficar com mismatch, e nós não vamos corrigir com uma TAV valve-in-valve no futuro. Então, para responder a tua pergunta, Rui, em valve número 25 ou menos, eu prefiro usar a Evolute R. Aqui a gente não tem Evolute Pro, então nós não temos esse problema aí. Por enquanto, somos obrigados a usar só a Evolute R. Né? E em valve é muito simples. A gente não precisa contraste, não precisa nada. Em geral, tem a marca Radioaca. Se colocar alto, como o Guilherme chamou a atenção, é importante. Não adianta colocar baixo, senão o funcionamento da prótese vai ficar prejudicado e o gradiente vai ficar maior. Mas eu acho que a grande dificuldade é pegar um paciente que nunca foi operado, né? E a gente acha que esse paciente tenha um anel pequeno. Vamos lá, um paciente de 75 anos de idade e que, eventualmente, o tamanho da prótese que entra seja uma prótese 21. É melhor nós operarmos esse paciente se ele for baixo risco cirúrgico ou colocarmos uma TAV. Se a gente não for ampliar o anel, eu acho melhor colocar uma TAV de presença supranular, que o gradiente é menor. Mas também o que a gente tem feito é avaliação pré-operatória com tomografia ou eventualmente com eco 3D, para mais ou menos ter uma ideia do diâmetro médio do anel e o diâmetro da prótese que a gente vai colocar. E nós temos sido agressivos no sentido de ampliar o anel. Então, prótese 19 não existe, nem na prateleira. Prótese 21, eu acho que faz 2 anos, a última biológica eu coloquei 21. Mecânica, dependendo do paciente, dá para colocar. Então, sempre li o anel, técnica simples, técnica de Nick, entra no seio não coronariano, entra em direção à válvula mitral, não precisa abrir o ato esquerdo, coloca um PET de bicárdio, coloca pelo menos uma prótese 21. Eu acho que a partir daí, sim, nós estamos planejando num paciente tipo lifetime treatment, estenose aórtica. Então, esse paciente recebeu uma válvula biológica no primeiro momento, um tamanho adequado. Se ele tiver degeneração estrutural dessa prótese em 10, 12 anos, nós vamos ter alternativa de colocar uma TAV nele. Não me atrai colocar, por exemplo, uma SAPIEN 3, número 20, em um paciente com anel pequeno. Eu acho que o paciente ficar com gradiente residual, pode ficar com mismatch, tem maior chance de trombose de prótese, e acredito, aí nós não temos evidência, mas em prótese que nós já temos, que quanto maior o estresse cirúrgico e nos folhetos, maior a chance de degeneração estrutural. Então, acho que tudo isso está contra próteses pequenas. Obrigado, Eduardo. Eu vou abrir para a plateia, tem algumas perguntas aqui. O Dilon Nogueira Barbosa, eu vou permitir que ele faça a pergunta direto. Dilon, você quer fazer a sua pergunta? Alô? O microfone está aberto. O Dilon está com o microfone desligado aqui, ativar o microfone. Alô? Às vezes o anfitrião tem que permitir de vocês já ter o permiti. controle sobre Então, nós vamos continuar. Quer dizer, tem mais uma pergunta, vamos ver se nós temos mais sorte dessa vez. Tem uma pergunta feita pelo Hélio Poço Ferreira, quer dizer,
Hélio, você está aí para poder fazer a pergunta diretamente? Rui, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é que eles manuseiam o paciente com cálcio subvalvar? Qual o impacto que isso leva na colocação da TAV? Bom, Henrique, veja, o cálcio na via de saída do ventrículo esquerdo, claramente é um desafio para o implante da válvula, né? Naturalmente, isso foi já demonstrado há alguns anos, né? Foi um trabalho do meu amigo Marco Barbante, mostrando que esse é o maior preditor de rotura anular que existe quando se usa um balão com uma prótese balão expansiva. Então, quando existe cálcio na via do ventrículo esquerdo, uma das coisas importantes é um implante alto, porque você vai minimizar o contato da válvula com o cálcio na via de saída, que isso pode aumentar a chance de você ter paravalvular leak, né? Então, implante alto, sempre uma prótese não balão expansível. Quanto mais protruso o cálcio é, mais a chance de ter paravalvular leak. Então, ou a Evolut ou a Lotus, que seriam válvulas não balão expansíveis, né? Não existe um dado comprovando que uma válvula é melhor que a outra, ou que a Lotus é melhor que a Evolut, ou vice-versa, né? Mas eu sempre uso próteses não balão expansivo nesse cenário por conta de evitar o balão que pode romper o ânus. Além disso, importante selecionar um balão ideal para pré-dilatação, para não ter risco de rotura de ânus. E importante também qual vai ser a sua reação se você implantar a sua válvula, implantou bem, né, e tiver valvular leak. Muita gente tem a tendência, tem paravalvular leak, não pode dilatar. A hora que você pode dilatar, você rompe o ânus, né? Então, é importante que o time esteja preparado para entender como vai agir a informação que vai obter após o implante da válvula. Então, um paciente que tem um cálcio protruindo na via de saída, você pode esperar que esse paciente vai ter algum grau de válvula leak, né? Então, a reação do time tem que ser uma reação adequada para evitar rotura do ânus. Então, válvula, basicamente, eu escolho válvulas não balão expansíveis. E, dizer mais, se a gente está lidando com um paciente que é um paciente de baixo risco cirúrgico, certo? Isso já aconteceu, e não mais de uma vez. De baixo risco cirúrgico, com cálcio na via de saída extremamente protruso, eu sei que eu não vou conseguir obter um resultado perfeito com a TAV, né? Então, sempre eu converso com o meu cirurgião, com meus amigos e colegas cirurgiões, e falo assim, olha, acho que esse paciente será melhor servido com cirurgia, né? O paciente, se é um indivíduo que ele pode ser operado, que tem uma anatomia extremamente complexa, com cálcio protruso no LVOT, que seguramente vou ter paravalvular leak, né? Então, a gente considera a cirurgia. Então, acho que esses dois são importantes. Entendo. Obrigado. Certo. Tem uma pergunta que estava rondando, eu não sei de quem é que era, não me lembro. Se nós baixarmos o STS score ou qualquer um dos scores, agora, pacientes de baixo risco, o que vai acontecer? Qual é a vossa visão no futuro em relação a essas válvulas? Basicamente, todo paciente vai querer uma TAV para poder ser tratado, mas qual é a vossa visão em relação ao long term desses pacientes com 10 anos? Porque o questionamento se faz muito em relação a pacientes com 50 anos, 60 anos. Vai ter que fazer valve em valve depois. E segundo, se nós não fazemos valve em valve mais tarde, vai ter que fazer uma cirurgia para poder trocar essa válvula. Qual é a possibilidade que a gente tem de trocar essa válvula depois de colocar uma TAV, ou de ter que fazer para esse paciente uma cirurgia de Bent ou de Bono, porque compromete também a aorta ascendente? Eduardo, vamos começar contigo? Então, Rui, acho que é o que o Lino falou, né? Se a gente tem paciente mais idoso, escrevendo, ou paciente com fragilidade, a gente fica sempre mais inclinado ao procedimento menos invasivo. Então, eu não tenho prurido nenhum indicável um paciente de 85 anos, que eu calculo o STS, deu 3, não tem problema nenhum.
né? Vai ser melhor para o paciente, recuperação mais rápida. Cirurgia cardíaca, ele vai ficar 2, 3 meses se recuperando para viver, de repente, mais 3 ou 4 anos. Né? No TAV, ele está no dia seguinte em casa, jantando com a família, e a durabilidade não é um problema. Até 8, 10 anos a gente tem dados de durabilidade pelo menos igual ao da cirurgia convencional. Eu acho que o grande problema é um paciente jovem, né? Mesmo com score de risco intermediário. A gente não sabe a durabilidade a longo prazo dos TAVs, né? Os dados que a gente tem, pelo menos até 8 anos, são similares da cirurgia convencional. E tem trabalho, saiu um trabalho recente de TAVR in TAVR, né? É possível fazer TAV em TAV, né? A primeira TAV tem um tamanho adequado, na mesma linha que a gente falou da cirurgia, e os resultados são bons. É evidente que a gente tem um pouco mais de risco de obstrução coronária, como o Guilherme já comentaram, né? Mas é possível fazer TAVR em TAVR. Eu acho que se a gente tem um paciente de 80 anos e eventualmente esse paciente viveu aos 95 e degenerou a válvula, a gente tem essa possibilidade, né? Não necessariamente a gente vai precisar fazer uma cirurgia grande para retirar essa TAVR e fazer uma cirurgia convencional depois de colocar uma TAV. Acho que nós vamos ter casos de endocardite, nós vamos ter de paciente que colocou prótese e a gente vai ter que operar. E essas cirurgias vão ficar cada vez mais complexas, né? Como é que nós vamos treinar os cirurgiões mais novos para fazer cirurgia complexa? Eles estão operando cada vez menos válvula aórtica nativa em primeira cirurgia. Isso eu acho que é outra discussão. Mas assim, eu acho que TAVR em TAVR é possível, né? Existem alguns riscos a mais. Tem trabalhos com N pequeno já mostrando que é bem factível. Só um detalhe, Eduardo, suas colocações são perfeitas. Né? Estou trabalhando no estudo de TAVR em TAVR agora, que são os dados do TVT, né? Aqui, acho que aproximadamente 240 pacientes, mostrando realmente a factibilidade, né? Extremamente factível com esses riscos que você apontou, mas com um segmento de um ano bem favorável para o TAVR. Deve sair alguma publicação, digo, talvez para o segundo semestre, metade do segundo semestre. Então, vamos... Realmente, atível, esses dados são, pelo menos a curto e médio prazo, são favoráveis, né? Mas long term a gente ainda necessita um pouco mais de informação. Eu gostava só de fazer aqui 2 comentários. Eu penso que a durabilidade das válvulas não são um problema, porque para a TAVI, porque também seria um problema para a válvula cirúrgica, nomeadamente para as sutureless. Portanto, não devemos de ter o argumento das válvulas da TAV, não conhecermos o long term para não as colocar. Por outro lado, há aqui um outro aspecto que é o lifespan, o aumento da longevidade do ser humano. Eu talvez esteja um pouco, enfim, agora na ideia de um livro que acabei de ler, que se chama exatamente Lifespan, em que diz que dentro de pouco tempo vamos durar todos até aos 100, 120 anos. E, portanto, de facto, no mundo ocidental nós estamos a aumentar muito a nossa longevidade. E, portanto, se estamos a falar de uma TAVI, de uma válvula que dura 15 anos, podemos ter a validade de, no indivíduo que tem 70 anos, termos que fazer 3 cirurgias. Ou uma TAV e uma cirurgia, ou uma cirurgia e uma TAV. Eu acho, e isso também prende-se com o que falou o Guilherme, muitos destes doentes, também mais novos, são doentes com válvulas bicúspides. O problema da bicuspidia, e era isso também o que eu queria dizer, é também a imprevisibilidade da TAVI. Apesar de todos os cuidados e que foram muito bem referidos pelo Guilherme, é algumas vezes imprevisível, nomeadamente o leak nas válvulas bicúspides. E num doente jovem, essa imprevisibilidade passa. Eu acho que é preciso ter algum bom senso, não é um problema como disse, da longevidade das TAVIs, mas sim da longevidade dos doentes. E num doente mais jovem, eu acho que a cirurgia continua a ter razão de ser, com a possibilidade de depois sim podemos fazer um valve in valve nesses doentes que vão dar muitos mais anos.
Bom, eu acho que nós esgotamos esse tema, mas foi extremamente importante. Acho que elucidou a plateia que está aqui presente até agora. Eu quero agradecer, em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, ao Lino Patrício, ao Guilherme, ao Eduardo, essa possibilidade que vocês deram de a gente poder aprender um pouco mais sobre TAV e o TAVR, e que vamos continuar fazendo. Eu acho que esses exercícios são importantes para dividir experiências e principalmente para nessa época, mas em todas as épocas, porque nem todos conseguimos ir a congressos e assistir a apresentações, e é uma questão de que realmente a gente possa melhorar o atendimento, principalmente ao nosso paciente, que é a parte mais importante. Eu vou passar a palavra para o Henrique Morac para ele encerrar esse webinar. Eu também agradeço muito essa presença de vocês. Foi uma tarde maravilhosa, noite aí em Portugal. Eu tenho um múltiplo questionamento que, na verdade, não vai ter resposta. A gente aqui no Brasil está muito assustado atualmente com a pandemia e com a repercussão que essa pandemia está tendo na nossa economia. E na repercussão que isso possa ter no futuro, nossa indicação para TAVs, um questionamento que a gente vai ficar e vai responder, depender da nossa resposta econômica à pandemia. Mas isso é uma pergunta que fica em aberto, só podemos responder daqui a algum tempo. Muito obrigado a todos vocês. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular agradece profundamente. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite. Obrigado a todos. Deus, boa noite. Boa noite.